Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. Hoje eu vou te desafiar a fazer algo que parece simples, mas que a gente falha diariamente. Passar um dia sem reclamar. Isso mesmo. E vamos falar sobre isso com base no livro Um Dia Sem Reclamar de Davi Lago e Marcelo Galuppo. Bora descobrir por que a gente reclama tanto e como podemos mudar isso. A primeira coisa que os autores deixam claro é que a reclamação virou quase um reflexo automático na nossa vida. Acordou de manhã, reclama que está cansado. Saiu de casa, reclama do trânsito. Chegou no trabalho, reclama das tarefas. A gente nem percebe, mas essas pequenas queixas vão acumulando uma energia negativa ao longo do dia. Imagina o seguinte: e se a gente parasse por um segundo e refletisse se todas essas reclamações são realmente necessárias? Muitas vezes, reclamamos por coisas que nem podemos controlar, e isso só aumenta a frustração. No livro, os autores nos incentivam a fazer uma pausa e quebrar esse ciclo. E sabe o que é interessante? Esse simples exercício pode transformar nosso humor, nossas relações e até nosso desempenho no trabalho. Agora, vamos falar sobre algo que talvez você nunca tenha parado para pensar. Como a reclamação constante impacta nosso bem-estar físico e mental. A gente sabe que é difícil passar um dia inteiro sem se irritar com algo, mas já se perguntou o quanto essas pequenas reclamações afetam sua saúde? No livro Um Dia Sem Reclamar, Davi Lago e Marcelo Galuppo trazem um ponto crucial. Reclamar tem consequências que vão além da frustração momentânea. Estudos já mostram que a negatividade pode aumentar os níveis de estresse no corpo, liberando cortisol, o famoso hormônio do estresse. E o que isso causa? Bom, a lista não é pequena: insônia, aumento da pressão arterial, dores de cabeça frequentes e até problemas mais sérios, como queda de imunidade e risco maior de desenvolver doenças cardíacas. Os autores destacam que, quanto mais reclamamos, mais mergulhamos em uma visão negativa da vida. E isso vai além da nossa saúde física. Reclamar constantemente cria uma nuvem de negatividade ao nosso redor. Sabe aquele ditado que diz que a gente atrai o que pensa? Pois é. Quando só focamos no que está errado, acabamos nos cercando de problemas, e isso afeta nossas emoções, nossos relacionamentos e até nosso desempenho no trabalho ou nos estudos. Davi e Marcelo explicam que essa mentalidade cria um ciclo vicioso. A gente reclama, se sente mal, o humor piora, e aí continuamos reclamando. O cérebro se acostuma com isso e começa a buscar problemas onde muitas vezes nem existe. Por isso é tão importante parar e se perguntar: essa reclamação é realmente necessária? Ela está me ajudando a resolver o problema ou só está me deixando mais estressado? Outro ponto importante é que a reclamação afeta nossa perspectiva de vida. Quando nos concentramos no que não está funcionando, deixamos de perceber as coisas boas ao nosso redor. Pode ser uma simples manhã ensolarada, o sorriso de alguém que amamos, ou até pequenas vitórias no dia a dia. O livro sugere que a gente mude o foco. Ao invés de pensar só no problema, que tal buscar soluções? Ao fazer isso, a gente começa a desenvolver um olhar mais positivo, o que aos poucos muda nosso estado de espírito. Essa mudança de foco também reflete nas nossas interações com os outros. Uma pessoa que vive reclamando acaba afastando aqueles ao seu redor. Afinal, ninguém gosta de estar sempre perto de alguém que só vê o lado ruim das coisas. Por outro lado, quem evita a reclamação se torna alguém mais leve, mais fácil de conviver. Não é que os problemas desapareçam, mas a maneira como lidamos com eles muda completamente. Chegou a hora de falar do desafio mais impactante proposto pelo livro: passar um dia inteiro sem reclamar. Se você achou que isso vai ser moleza, se prepare. Porque não é. A verdade é que a reclamação está tão inserida no nosso cotidiano que muitas vezes a gente nem percebe que está reclamando. Parece exagero, mas o primeiro passo desse desafio é a consciência. Os autores sugerem que, antes de tentar mudar o hábito, você passe algum tempo apenas observando quando e por que você reclama. Pode ser por situações grandes, como algo que deu errado no trabalho, ou por motivos bobos, como o tempo ruim. Às vezes, a gente reclama só por reclamar, sem se dar conta. O desafio proposto no livro é claro: tente passar um dia inteiro sem soltar nenhuma reclamação. Quando algo te incomodar, ao invés de reclamar, experimente respirar fundo e refletir: eu posso controlar essa situação? Se a resposta for não, para que reclamar?
Se a resposta for sim, pergunte-se: o que posso fazer para mudar isso? Essa mudança de perspectiva é o grande segredo do desafio. Muitas vezes a reclamação é a nossa resposta automática. O trânsito está ruim? A gente reclama. Recebeu uma crítica no trabalho? Reclama também. Mas o que os autores Davi Lago e Marcelo Galupo nos convidam a fazer é parar e pensar: como eu posso transformar essa situação? Aqui vão algumas dicas para passar um dia sem reclamar. 1. Respire fundo. Antes de reagir, respire e pergunte-se se vale a pena reclamar. 2. Mude o foco. Ao invés de focar no problema, pense numa solução ou em algo positivo. 3. Use o humor. Quando algo der errado, tente rir da situação ao invés de reclamar. 4. Anote seus progressos. Registre como você se sentiu ao evitar reclamações durante o dia. No livro, eles também explicam que o processo de eliminar a reclamação não é sobre ignorar os problemas ou fingir que está tudo bem. Muito pelo contrário. Trata-se de mudar o jeito como reagimos a eles. Quando você opta por não reclamar, você economiza energia emocional e mental. Em vez de gastar essa energia se queixando, você pode direcioná-la para buscar soluções ou simplesmente aceitar o que não pode ser mudado. Uma dica interessante que os autores dão é substituir a reclamação por gratidão. No fim do dia, ao invés de focar nas coisas ruins, tente lembrar de algo positivo que aconteceu. Pode ser um gesto gentil de alguém, um momento de paz que você teve ou até uma pequena vitória que você conseguiu. A prática da gratidão ajuda a tirar o foco das frustrações e a criar uma mentalidade mais leve. E se você acha que esse desafio é difícil demais, aqui vai uma dica: comece pequeno. Tente passar algumas horas sem reclamar e vá aumentando aos poucos. O objetivo não é ser perfeito, mas sim ir criando o hábito de reconhecer quando estamos caindo na reclamação e, aos poucos, ir mudando esse padrão. Com o tempo, você vai perceber que não reclamar te deixa mais leve, mais produtivo e até mais feliz. No fim das contas, o desafio de um dia sem reclamar é mais do que apenas uma brincadeira. É um exercício de autocontrole, de autoconhecimento e, principalmente, de transformar a maneira como enxergamos e reagimos aos obstáculos do dia a dia. Quando você se dá conta do quanto a reclamação estava sabotando seu bem-estar, fica muito mais fácil deixar esse hábito de lado. Os autores dão algumas dicas bem práticas para ajudar a gente a evitar a reclamação no dia a dia. Vou compartilhar 3 delas com vocês. 1. Faça um diário de gratidão. Escreva diariamente 3 coisas pelas quais você é grato. Isso ajuda a mudar o foco das coisas negativas para as positivas. 2. Substitua a reclamação por uma ação. Ao invés de reclamar, pergunte a si mesmo o que você pode fazer para melhorar aquela situação. 3. Dê um tempo antes de reagir. Muitas vezes, a nossa primeira reação é reclamar. Espere alguns segundos, respire e veja se vale a pena gastar energia com isso. São dicas simples, mas que podem transformar o seu dia a dia. No final das contas, você vai se sentir muito melhor. Eu te desafio a passar um dia sem reclamar. Pode parecer difícil no começo, mas como os autores de Um Dia Sem Reclamar mostram, é totalmente possível e vai trazer uma baita diferença para a sua vida. Se você quer se aprofundar mais nesse tema e descobrir todas as lições do livro, vou deixar o link aqui na descrição e nos comentários. Vale muito a pena a leitura. Se gostou do vídeo, já deixa o like, se inscreve no canal para mais conteúdos como esse e compartilha com alguém que vive reclamando. Valeu por assistir e até a próxima.